A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma reflexão para mim e para você que somos cristãos e trabalhamos na obra do Senhor, na casa do Senhor. Como está o nosso coração, se ele é disponível realmente. E para isso eu busquei inspiração em Atos capítulo 9, a partir do verso 10, na história de Ananias. Diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu. É interessante a versão, algumas coisas na minha palavra, mas é interessante o coração de Ananias, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus, tanto que ele ouviu quando Deus chamou Ananias. Ele falou: eis-me aqui. Ele estava pronto para ouvir e para obedecer ao Senhor. Porém, quando Deus lhe deu a ordem de ir lá abençoar, impor as mãos sobre Saulo, ele meio que deu um freio, tremeu um pouquinho nas bases, porque a fama de Saulo naquela época não era boa. Ele ainda não tinha conhecimento do que tinha acontecido no coração e na mente de Saulo. E essa transformação que Deus fez em Saulo, em Paulo, o apóstolo, realmente é algo surpreendente, tanto para Ananias quanto para as outras pessoas, porque ele tinha realmente, como Ananias fez a sua conferência ali com o Senhor, ele tinha realmente autorização para levar os cristãos presos. E Ananias um pouco que temeu, então meio que reclamou ali, não reclamou necessariamente murmurando, mas questionando ao Senhor. Mas mesmo questionando, o Senhor lhe respondeu que Ananias estava pronto para obedecer. Ele precisava de uma palavra de Deus e ir obedecer, mas Deus também viu a necessidade de Ananias ver que realmente era ele, Deus, que estava separando aquela pessoa, aquele vaso, aquele servo, para realmente ser um instrumento para a obra dele. Quando Deus explica para Ananias e fala qual deveria ser então a missão de Ananias, Ananias prontamente vai e faz então o que o Senhor lhe pediu. Eu fico imaginando se Ananias, naquele questionamento, ele não tivesse obedecido. Ele ia perder a oportunidade de ser uma das primeiras pessoas a impor as mãos sobre aquele que seria o grande apóstolo Paulo. E Ananias não tinha esse nome todo que Paulo veio a ter posteriormente. Ananias não foi tão, entre aspas, famoso como o apóstolo foi posteriormente, mas isso não trouxe problemas para ele obedecer. Quando Deus falou que era um vaso escolhido e que realmente ele ia fazer a obra, Ananias prontamente obedeceu, porque o nosso coração, como o de Ananias, apesar de muitas vezes temermos, apesar de muitas vezes refrearmos, a nossa consequência final tem que ser obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Ele está mandando, aquilo que Ele está determinando. Se Ananias não tivesse obedecido, Deus de repente levantaria um outro para fazer
esse tipo de missão. Então, não deixe Deus ter que chamar outro para fazer aquilo que Ele já determinou para você fazer, aquilo que é para mim e para você fazermos na obra do Senhor. E o que importa não é quem seria mais famoso, quem seria o melhor, quem seria o instrumento, quem seria mais, vamos dizer assim, visto. O que importava é fazer a vontade de Deus, é a obediência à palavra de Deus e a obediência à obra de Deus, porque isso glorifica o nome do Senhor. Então que sejamos como Ananias, que apesar de muitas vezes termos aquele receio, aquele medo, aquele questionamento, não deixou de obedecer e cumprir aquilo que Deus queria dele. Que nosso coração seja assim, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.